misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Secania clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de... Muito bem, de novo, gente, vamos prestar atenção. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de... gente, vamos tocar o final, vamos gritar para o Senhor. Essa mulher não veio atrás do Senhor falando misericórdia de mim, não. Ela veio falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejaste. E desde aquela mesma hora a filha ficou sã. Amém? Irmãos, o Senhor vem falando desde o início, pode sentar, amém? O Senhor vem falando desde o início sobre libertação, bênção, pecado, salvador, justificação. Ele vem preparando com o amor dele. Ele vem falando que Jesus está sempre estendendo a mão para a gente. E assim, se a gente for olhar para tudo na pregação, se eu dissesse amém, amém. Porque todo mundo já tinha escutado a palavra do Senhor desde o início. Quem está prestando atenção. Mas nós vamos voltar lá para a mulher cananeia, e eu quero que você se sinta essa mulher cananeia. Porque quando a gente começa a entrar na história, e a gente se sente dentro da história, a gente começa a ver todos os quadros que acontecem ao redor. Porque quando a gente vive o problema, parece que o problema ele é muito mais intenso do que quando outra pessoa vive. É assim que Jesus fala com a gente na palavra. Então, quando ele fala na palavra, ele quer que você seja o protagonista dessa história. Para que você aprenda realmente o que essa mulher cananeia estava vivendo. Na verdade, já começa por ela ser uma mulher. E mãe, ela era mãe. Mas o mais importante disso tudo, além dela ser mãe e uma mulher, ela era gentil. Gentil como nós, quando começamos a vir atrás de Jesus. Gentil como nós que não sabíamos o poder dele sobre nossas vidas. Gentil como nós que nem sabíamos o quanto ele ia nos transformar. Olha para você, olha para mim. Olha para cada um de nós. Nós estamos aqui escutando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele nos amou. Porque ele nos escolheu. E assim, essa mulher resolveu vir atrás de Jesus. E o mais interessante é que ela era cananeia. E cananeia vinha do povo de... Vamos lá, pastores. Cananeia era o povo de... Como é que é? Canaã. E era filho de Cã. Ou seja... Cananeia era o povo de Canaã, filho de Cã. E quem era Cã? Filho de que o amaldiçoou. Então vamos prestar bastante atenção. Então, além dela ser desse povo, eles também adoravam outros deuses. Presta bastante atenção, irmãos.
adoravam outros deuses, mas eles também eram filhos de Cã, que era de Moisés. Ou seja, de Moisés não, desculpa, de Noé. Mas Noé não foi na arca? Não foi o homem escolhido por Deus? Mas a história vem falar para a gente aqui direitinho. E eis que uma mulher cananeia saíra daquela cercania, ou seja, cercania era regiões próximas. Clamou. Quem clama? Fala baixo. Quem clama faz o quê? Grita. Grita por socorro. Grita, faz pedido intenso. Ela fez uma oração fervorosa naquela mesma hora. E a oração fervorosa que ela fez foi dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, oração fervorosa. Por quê? Porque ali ela reconheceu a autoridade do Senhor. E ela também reconheceu o direito dele de ser direito legítimo do trono. Porque quando a pessoa grita filho de Davi, na Bíblia, é porque está reconhecendo ele da legitimidade dele, do direito do trono. Ou seja, ela fez 2 reconhecimentos naquela mesma hora. Irmãos, a gente tem que começar a prestar atenção como que a gente ora para Deus. Será que realmente a gente ora para Deus pedindo de todo o nosso coração? Porque tem um dia que eu sei que a gente chega na igreja e se ajoelha malmente, fala com Deus e já começa a prestar atenção, muitas vezes nem presta atenção, muitas vezes nem o adoramos do jeito que é para ser adorado. E isso é uma verdade que acontece, porque muitas vezes a gente está tão cheio de problemas, está tão cheio de coisas da vida, que a gente nem presta atenção naquilo que está ao nosso redor, que o Senhor se faz presente. E a gente está com a cabeça tão ligada para fora do mundo, que a gente nem vê que o Senhor, o Filho de Davi, está aqui dentro. Mas o mais interessante dessa história é que ela pede: tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Quem está endemoniada? A filha dela está endemoniada. Mas o Senhor, Ele é tão bom, que Ele vai fazer 2 curas ao mesmo tempo. Ela vai deixar de adorar os deuses, vai começar a adorar o Senhor de verdade, porque é dali que vai sair a cura da filha dela. Olha a diferença, como Deus é tão bom para a gente, que mesmo a gente fazendo pedido para outra pessoa, Ele conhece o nosso coração e já faz a diferença na nossa vida. Eu fiquei encantada quando o Senhor começou a abrir os meus olhos para essa palavra. Porque muitas vezes a gente só pensa na gente, mas uma mãe, uma mulher, um tio, ele vem buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele vem igual o primeiro amor. O primeiro amor faz a gente estar aqui de todo o nosso coração. E muitas vezes a gente pergunta: nossa, mas por que fulano mal começou e já ganhou e eu já estou aqui há um tempão? Por causa das nossas orações que são diferentes. A gente começa a esfriar e a pessoa que chega, ela chega tão fervorosa, que chega a alcançar o ouvido do Senhor. E a gente acaba, muitas vezes, só murmurando. Mas o legal da história é que Jesus, escutando aquela mulher desesperada atrás dele, clamando, chamando ele de Senhor, de filho de Davi, reconhecendo ele de toda a sua alma, de todo o seu desespero, de todo desespero mesmo, de tudo que ela tinha por causa de uma filha. Mas ele não respondeu palavra alguma. Palavra alguma, a Bíblia fala. E os seus discípulos rapidamente chegam ao pé dele, dizendo: despede, que ela vem gritando atrás de nós. Gente, mas Jesus é tão lindo, que quando ele vai responder para os discípulos, tem 2 ensinamentos nessa mesma hora. Porque muitas vezes a gente fala: ai, manda embora logo, a gente está cansado. Ah, não ora não. Nossa, pastora, sua fila está bem grande hoje.
despede logo, faz logo a paz e vamos embora para casa. Irmãos, presta bastante atenção no que o Senhor falou. Ele respondeu para os seus discípulos: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lá na frente, irmãos, que eu acabei de falar com vocês, lá na frente, eu não acabei de dizer para vocês que Cananeia é o povo de Canaã, o filho de Cã, aquele que Noé amaldiçoou. E aqui está confirmando Deus, Jesus falando das ovelhas perdidas. E o povo de Cã é a ovelha perdida. Foram perdidos pelo pecado lá na frente. E o mais engraçado da história, o mais evidente da história, é que as ovelhas perdidas são pessoas que muitas vezes estão aqui dentro e se perdem. E a gente sabe julgar tanto quanto esses discípulos. Nossa, olha, se perdeu. Ai, bora embora, já se perdeu, nem mais faz parte da igreja. Muitas vezes nós somos igual aos discípulos. Achamos que Jesus é só para a gente. Só faz parte da nossa vida. Só para a gente. E não é. Ele é para todo esse povo que está perdido aí fora. Para todos, sem exceção. Eu não julgo porque eu não sei até que ponto é espiritual, até que ponto não é. Eu não sei essas coisas. Mas o Senhor sabe. E se Ele coloca na sua mão, é porque Ele quer que você faça que nem Ele. Dê amor. Dá amor. Fala do nome dEle. Fala da história dEle. Fala da Bíblia. Fala do que Ele faz. Fala do que Ele é capaz na sua vida. Fala o que Ele transformou. Fala o que Ele fez. Porque muitas vezes é só o que as pessoas precisam escutar. Porque quem transforma é o Espírito Santo. Quem faz a mudança na nossa vida é o Espírito Santo. Assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na de vocês, quem faz na vida desse povo é o Espírito Santo. A gente não pode julgar. Porque o Senhor, em hipótese nenhuma, julgou essa mulher cananeia. Sabendo que ela nem era merecedora pela lei. Pela lei. Mas, irmãos, pela graça, ela era merecedora. Então, não vamos julgar. Vamos fazer o que Deus coloca no nosso coração de amar. E voltando aqui para a Bíblia, então chegou ela e adorou. Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, quem pede socorro é porque está precisando de socorro. Já está nas últimas. Ninguém pede socorro se não estiver morrendo. Já nas últimas. Sem esperança de nada na sua vida. Sem esperança de nada. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ele estava falando de que pão? Dele mesmo. Jesus não é o pão da vida? Ele estava falando dele mesmo, desse pão, o pão vivo, o pão que alimenta a gente. Como a pastora mesmo já falou, domingo que vem é Santa Ceia, e a gente sabe que Ele é o nosso pão da vida, que é Ele que nos alimenta. E jogaram aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos naquele exato momento? Era o povo gentil, o povo que estava ali, o povo errado, o povo que não tinha o direito por lei, mas por graça tinha. Era isso que ele estava falando. E eu fico encantado com essa história, porque ele ensina os discípulos para que ele veio, para que ele faz, né? E ensina
essa mulher a exercer a fé dela. Que é isso que a gente precisa exercer sobre nossas vidas. A fé. E que é difícil. Porque quando mal as coisas acontecem, que vai caindo, vai saindo do nosso controle, a gente já vai entrando em desespero e não aceitando e falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas a gente vive dizendo que a gente vive por fé. Ah não, mas eu vivo pela fé. Mas as coisas mal acontecem e a gente já começa a entrar em desespero e já começa a falar e reclamar. Ele, porém, e ela disse, sim, sim. Gente, um sim, a pastora acabou de dizer, é não, não e sim, sim. Ele disse não, e ela disse sim. Por quê? Porque ela reconheceu o lugar dela. E a gente precisa reconhecer o nosso lugar. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela falou? Que ela também era merecedora da graça dele. Ela nem podia ser escolhida, poderia fazer parte do povo escolhido. Mas ela fazia parte da graça porque ele veio. Que era a salvação, que era lidar com o Cordeiro de Deus para a gente. Então, ele respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejaste. Ou seja, ele deu para ela. Por quê? Porque a fé dela foi tão grande, que ele não tinha como não dar para ela. E naquela mesma hora, a filha dela foi curada. Mas sabe o que eu aprendo com essa lição? Que o mais importante que ser usada por Deus é ser aprovada por Ele. Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Os discípulos, eles eram usados por Deus. E ela não. Ela foi aprovada pela fé dela por Deus. E nós? Quem somos? Somos os discípulos? Que estamos andando com Jesus e não estamos sabendo realmente o que Ele pode fazer na vida das pessoas aí fora? Ou nós somos essa mulher que saiu da redondeza das partes de Tiro e de Sidom e foi correndo e gritando atrás de Jesus? Será que realmente nós temos sendo feito qual de nós somos? E o mais engraçado não, eu troco sempre essa palavra, eu acho que o mais espetacular da história toda é que essa mulher, ela tinha maturidade suficiente para saber que ela estava atrás de Cristo, não dos discípulos. E mesmo que ele tivesse dito para ela, despede, porque ela vem gritando, ela nem se abalou com o que ele falava. Porque o foco dela era Cristo. Não era outra coisa, porque ela sabia que quem podia curar a filha dela naquele exato momento era Cristo. Mas nós, muitas vezes pela nossa imaturidade, muitas vezes pela nossa egoísmo mesmo, muitas vezes pelas nossas dores, porque achamos que as nossas dores são sempre maiores do que o dos outros, a gente não pode escutar ninguém falar nada, porque por um pouquinho a gente já desvia de Cristo. Mas ela não. Ela foi madura o suficiente para entender que aquele discípulo mandando ela embora não ia resolver o problema dela. Tanto que quando ela chegou próximo de Jesus, ela já foi prostrando e falando para ele, dizendo, Senhor, socorre-me. Muitas vezes
a gente fica parado lá nos discípulos. A gente não consegue nem alcançar Jesus e mostrar a nossa fé. Muitas vezes a gente fica preso lá no discípulo, porque o discípulo mandou eu ir embora. Você já pensaram se ela tivesse desistido? Ela não tinha provado para ele que ela queria mudar, que ela queria deixar aqueles deuses dela que não davam resultado, que não tinham resultados, para adorar o verdadeiro Deus, para adorar realmente aquele que podia curar e salvar a vida dela. E o melhor, podia transformar a vida dela, porque a partir dali ela não ia mais adorar aqueles deuses. Por quê? Porque ela ia viver o milagre de Jesus. E quem vive o milagre de Jesus não quer outra pessoa, não faz questão de outra pessoa. Porque quando a gente vive o milagre de Deus, é tão extraordinário na nossa vida, é tão extraordinário que você quer contar para todo mundo aquilo que você viveu com Jesus. E é isso que essa mulher cananeia fez. Apesar de todos os problemas dela, ela não pensou duas vezes de ir atrás de Jesus. Eu sei que muitas vezes nossos problemas acabam nos impedindo de ir atrás de Jesus. E são problemas que a gente deveria largar, porque a história fala que ela deixou a filha dela lá. Porque se ela veio atrás de Jesus, a filha dela não estava, porque senão ela tinha apresentado a filha. Ela deixou o maior problema dela lá e falou: eu vou atrás de quem pode fazer algo por nós, tanto salvar a minha vida como salvar a vida da minha filha. Porque foi isso que Jesus fez. Salvou a vida de ambos. Fez a diferença na vida dessas duas mulheres. E hoje não é diferente nas nossas vidas. Ele também está sempre nos convidando a fazer algo diferente na nossa vida. Mas desde que a gente deixe os nossos problemas e venha até Ele. Desde que a gente olhe e foque em Cristo. Não foque nos irmãos, não foque nas coisas que estão acontecendo ao redor. Porque nós somos falhos demais, irmãos. Muitas vezes o irmão nem pensa em falar nada, mas às vezes a gente está tão magoado, com o coração tão quebrantado, que a gente já pega aquela palavra para a gente. Nós somos muitos, mas Jesus não. Ele é perfeito, perfeito mesmo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje, para cada um de vocês, que vai acontecer tudo conforme você pedir. Glória a Deus. Porque o Senhor faz presente. Ele está aqui com a gente. Glória a Deus. E nós estamos gritando e suplicando por Ele. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, de nós, Pai. Porque é isso que somos. Somos filhos. Somos filhos, Senhor. Somos filhos não da lei, porque a lei era para os judeus, mas somos filhos gentios, esses que vão buscar, esses que acreditam, esses que querem um milagre. É isso que nós somos. Somos filhos. E nessa noite não ia ser diferente para a gente, porque o Senhor já falou muito para a gente, muito mesmo. Mas eu agradeço a minha oportunidade, eu espero que a palavra realmente tenha ficado. E se de tudo não ficou, vamos ter pelo menos um pouco da fé dessa mulher, que saiu da onde estava para ir buscar a cura da filha dela e junto saiu curada também, porque ela foi libertada de todas aqueles deuses pequenos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.
Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela vitória, Senhor, da irmã Vanessa, do irmão Edmur. Toma a casa, o lar dele, a família dele nas tuas mãos. Faz uma obra, Senhor, completa ali dentro. O Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para terminar. Deus, eu quero entregar, Senhor, a mãe da tua serva, Senhor, aonde ela estiver nesse momento. Toca nela, Senhor, toca na saúde. Toca, Senhor, no profundo, no oculto, no escondido. Repreende toda a opressão, depressão, perturbação, ansiedade. Santo nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a irmã, Senhor, que pediu oração no início do culto. Toma frente no lar dela, Senhor. Repreende essa opressão. Dá vitória para a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Toma frente, Senhor, de cada irmão que adentrou esta casa. Abençoa o nosso lar, a nossa família. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, todos sempre. Amém. 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 Eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos colocar as nossas mãos na posição de segurar e receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Olha que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos nós vamos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Cooperando Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça também, o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ele não há de nos faltar em nossa vida. Olha, no lugar que nós estamos, nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.